Shabbat Shalom, eu sou o Rosh Francisco, professor aqui da congregação Hesed VM, situada em Vitória, no Espírito Santo. Você que está aqui presente, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Você que nos acompanha pelas redes sociais ou que acompanhará no futuro esse estudo, sinta-se à vontade de estar conosco. Se você estiver próximo aqui à nossa sede, venha estar e participar, que eu falo que por mais que seja bom a gente estudar online, mas é muito mais maravilhoso estarmos aqui presentes e juntos aprendendo da palavra do Eterno. Pois bem, nós vamos iniciar a 15ª Parashá. O que é a Parashá? Cada Shabat na comunidade judaica em todo o mundo, nós estamos estudando a mesma porção da Torá, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, cada sábado nós estudamos uma porção chamada de Parashá, e nós já estamos na 15ª, são 54 porções, onde a gente, durante um ano, a gente inicia e encerra o ciclo, aí começa em Gênesis, termina em Deuteronômio, depois a gente volta o ciclo novamente, né? E nós já estamos no segundo livro da Torá, chamado de Shemot, conhecido como Êxodo, né? Que nada mais enfatiza o nome em português do que a saída dos filhos de Israel do Egito. Essa Parashá é maravilhosa, eu sou encantada com ela, como sempre digo, toda Parashá é especial, mas ela tem um ensinamento muito importante para nós, né? Olha o título dessa Parashá, o nome dela está assim, ó, a expiação antes do altar, a expiação antes da constituição do altar, o sangue na porta e o cordeiro de peça. Nós vamos entender quando iniciou a revelação do sangue como uma peça fundamental na expiação dos pecados da humanidade. Então, quando você olha aí as pessoas do judaísmo tradicional tentando combater a visão judaica messiânica, ou até mesmo o cristianismo, sobre o sangue expiatório de Yeshua, de Jesus, dá uma visão que isso é uma invenção romana, né? Que isso foi introduzido aí na fé dos cristãos ao longo vamos dizer assim, o que Roma tentou inculcar. Mas você vai ver que essa realidade ela está baseada na Torá desde o início da criação. Nós vamos ver, entender esse tema durante o estudo de hoje. Então, ó, a expiação antes do altar, o sangue na porta e o cordeiro de peça. A Parashá Bo significa vai, também pode significar vem, né? Era uma ordem que Deus deu a Faraó, vai a Faraó. Olha que dura missão, né? Vai para Faraó. Faraó simboliza aqueles desafios, obstáculos que nós temos na vida. E engraçado é que às vezes é a gente que acha que a gente entra nos desafios, nos obstáculos da vida. Mas aqui, na verdade, quem está provocando essa ação de ir até Faraó é o próprio Eterno. Se fosse Moisés, eu acho que ele não iria, certamente ele não iria para Faraó, né? Não iria até Faraó. Mas aqui o Eterno que está provocando, vai até o seu desafio, vai até os seus obstáculos, vai até aquilo que está te impedindo de me servir e servir ao povo. Às vezes nem Moisés estava impedido, mas o povo sim. E às vezes você precisa agir não por você, mas pelos outros. Vai enfrentar essas lutas. E foi o que Moisés fez, né? E como se o próprio Eterno estivesse conduzindo Moisés para dentro do confronto, mostrando que não é uma luta de homens, mas a revelação do poder divino sobre o Egito. Então, às vezes, quando você estiver numa batalha muito grande, muito gigante, não olhe simplesmente para as suas forças. Saiba que tem um Criador dos céus e da terra que está sobre você e é o poder dele que nos faz obter as vitórias, tá? Então, fazendo aqui uma introdução bem rapidinha da nossa Parashá, um resumo, na verdade, da nossa Parashá. Essa Parashá, ela fala das 3 últimas pragas. Ela vai falar dos gafanhotos, que devoraram o que restou da vegetação diante das pragas anteriores que ocorreram. Nós vamos ver também depois o sinal da escuridão, uma escuridão tão densa que os egípcios não conseguiam nem se mover, enquanto dentro do território de Israel havia luz, e assim era a ideia de santidade. Olha só, está vendo o conceito de santidade está aqui, entre separação, entre luz e trevas. Israel estava separado como povo santo e havia luz, e o egípcio que tinha o Egito que havia uma expressão e representatividade das coisas do mundo estava em escuridão. E a última praga, e mais terrível, que foi a morte dos primogênitos. E esse decretada morte, irmãos, a gente tem a compreensão que estava só sobre os egípcios. Na verdade, ela estava sobre todos aqueles que não tinham passado o sangue no cordeiro nos umbrais da porta, independente de ser egípcio ou não. Certamente no Egito havia muitas pessoas que não tinham a nacionalidade egípcia.
E se o sangue das portas, do sangue do cordeiro não tivesse no umbral da porta, não haveria remissão daquela casa. Certamente no Egito, algum judeu escolheu permanecer no Egito. E se não tivesse o sangue do cordeiro sobre o umbral daquela casa, não haveria remissão para aquele lá. Então, o nascimento de Pêssah, você vai ver que eu falei aqui das 3 pragas, e logo depois, dando continuidade ao resumo, você vai ver o nascimento de Pêssah. Antes da última praga, a praga do primogênito, o Eterno institui algo totalmente novo. Totalmente novo. O primeiro mandamento coletivo dado a Israel, você sabe qual foi? Você sabe qual foi? O calendário. Primeiro mandamento que Deus dá: esse será para vós o primeiro mês. Porque um povo, para que ele tenha liberdade e identidade, ele precisa ter um calendário que estabeleça a sua característica, a sua identidade. Ali representava, assim, de fato, as celebrações das festividades que iam ocorrer e marcaria a história do povo de Israel. Então, um povo que era escravo, que não tinha nem como marcar o seu tempo, a primeira coisa que Deus faz é estabelecer o calendário, o mês, o primeiro mês, para que eles pudessem celebrar as festividades e assim pudessem adorar o Eterno, representando o estabelecimento da identidade. E logo depois, o Eterno ordena para cada família que separe um cordeiro, faça o sacrifício do cordeiro, coloque o sangue nos umbrais das portas, coma apressadamente, prontos para sair. Então, era uma mitzvah, irmãos, e essa mitzvah, ela precisava ser externada. Ela tinha que ser cumprida de forma literal, onde o cordeiro era sacrificado, e não bastava simplesmente a morte do cordeiro, precisava, além de sacrificá-lo, era necessário pegar do seu sangue e externar essa declaração de fé. Isso era uma declaração de fé. Quando eles pegaram o sangue do cordeiro e passaram no umbral da porta, era uma declaração de fé. Eles estavam falando publicamente: eu creio na ordem de Hashem, para que a minha casa possa ser remida. Eles declararam isso no umbral da porta. Por isso que Yeshua diz que se nós não reconhecermos Ele diante dos homens, Ele diante do Pai, nós seremos negados. Essa fé precisa ser externada, ela precisa ser anunciada. Esse é o Corban de Pêssah, é o sacrifício da Páscoa, que marca a identidade de um povo remido. O sangue na porta não era para que Deus pudesse ver, era para que Israel pudesse se posicionar. Era um ato de fé pública, afrontando a idolatria egípcia. Acho que todos vocês sabem, o cordeiro era um deus egípcio, né? Era uma simbologia de um deus egípcio. E ali, Israel, ao fazer esse ato, além de crer na palavra de Hashem, daquele sangue que estava remindo, eles também estavam declarando publicamente a sua fé na palavra de Hashem, na forma que Hashem tem para redimir. Entenda isso, ó. A forma como Hashem tem de redimir. Quem estabeleceu o Pêssah? Hashem. Era algo novo. Ele que escolheu passar no umbral da porta. A expiação antes do altar, o sangue na porta e o cordeiro de Pêssah. Hoje nós vamos voltar para Êxodo capítulo 12, para um momento em que ainda não existia altar. Não havia altar. Estabelecido pela Torá ainda não havia. Havia altares que as pessoas estabeleciam para adorar a Deus de certa forma. Mas um altar único, que era ponto de referência, ainda não existia. Não existia templo. Não havia o Mishkan. Não havia o tabernáculo. Não havia depois o templo estabelecido por Salomão. Não existia sistema sacrificial organizado. Então, olha só, irmãos, que interessante. O primeiro ato que redimiu um povo, uma nação, onde havia uma pluralidade enorme de pessoas, pessoas justas, pessoas injustas, pessoas honestas, pessoas desonestas, pessoas fiéis no casamento, pessoas que adulteravam no casamento, pessoas que eram honestas no negócio, pessoas que eram desonestas, pessoas que eram homicidas, pessoas que não eram.
Quando o Eterno, não imagina que na nação de Israel não aconteciam essas coisas. E essa nação foi remida por algo que o Eterno estabeleceu na sua palavra e determinou que essa era a forma de remissão. Sem nenhum mérito daquela nação, sem considerar os méritos, o Eterno estabeleceu: eu me sinto satisfeito e pleno com essa forma de remir a nação de Israel. É isso que a gente precisa entender. É o Eterno que estabeleceu a forma de remir o povo de Deus. Tem um versículo que diz isso, né? Eu acho que é Romanos capítulo 8. Quem nos condenará? Quem nos condenará? Que condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Se foi o próprio Criador que assim estabeleceu. Mas vamos continuar. Mas a expiação já estava acontecendo. Então, não havia altar, não havia o tabernáculo, não havia sistema estabelecido de sacrifício, mas a expiação estava acontecendo. A expiação estava acontecendo. A pergunta que é super importante para guiar o estudo é: onde a Bíblia mostra, pela primeira vez, que o sangue preservava a vida das pessoas e as tirava da morte? Aonde que pela primeira vez aparece? Vou perguntar de novo. Onde a Bíblia mostra pela primeira vez o sangue preservando as vidas da morte? Por que isso aparece antes de Levítico? Porque Levítico é o livro que vai estabelecer o sistema de sacrifício. Ele vai dar a ordem, ele vai estabelecer o altar, ele vai estabelecer o tabernáculo, ele vai estabelecer quem vai ser a pessoa que vai estar intermediando esse sistema de expiação. Mas antes de toda essa organização, já havia um simbolismo que representava a expiação, e a expiação não somente de uma vida, mas de toda uma nação, fazendo com que ela se tornasse justa e remida perante Hashem. Por que isso aparece antes de Levítico? Antes de Yom Kippur. Yom Kippur não tinha sido estabelecido. Antes do tabernáculo. Antes do altar ser constituído. E isso muda completamente a forma como entendemos Páscoa e como entendemos Yeshua. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 17. Isso muda completamente a forma como nós entendemos Pêssego. Levítico capítulo 17. Olha que interessante. A partir do verso 8, tem um versículo aqui que é o 11, que é fundamental, mas vamos ler a partir do verso 8. Diz assim, verso 8. Diga-lhes também: quando alguém da comunidade de Israel ou um dos estrangeiros que vive com vocês apresentar uma oferta queimada ou sacrifício, sem levá-la à entrada da tenda do encontro para sacrificá-la a Adonai, essa pessoa será eliminada do povo. O que Levítico aqui estava estabelecendo? O sistema sacrificial, a ordem, a forma que deveria ser feito. Aí o Eterno, depois de estabelecer a ordem, ele diz: se uma pessoa dentro de Israel ou fora de Israel fizer o sacrifício fora do local que eu estabeleci, fora da forma como eu estabeleci, essa pessoa será eliminada do meio do povo. É isso que ele está dizendo. Vamos continuar lendo. Quando alguém da comunidade de Israel ou um dos estrangeiros que vivem com vocês comer qualquer tipo de sangue, eu me porei contra a pessoa que comer sangue e a eliminarei do povo. Pois a vida, olha o versículo 11, que é a chave de todo o estudo nosso aqui. Pois a vida da criatura está no sangue, e eu concedi a vocês sobre o altar, para fazer expiação para si mesmos, pois esse é o sangue que realiza a expiação pela vida. O agente principal da expiação estabelecida por Hashem é o sangue. É o sangue. Quando você come aquela carne, que sai aquele suco, aquele líquido, aquilo não é sangue, tá, irmãos? Aquele é o líquido da carne. Mas é extremamente proibido você comer sangue. Então, frango a molho pardo, você não pode comer. Isso não é só proibição da Torá, isso é proibição da Brit Hadashah também, conforme Atos capítulo 15.
Quando você vai lá comer aquele chouriço, acho que é chouriço que fala, né? Não é aquela carne de porco, eu acho que é feito com sangue de porco, se eu não me engano, né? É proibido comer pela Torá. Proibido comer pela Torá. Diz assim, ó. Vou continuar lendo. Esse é o motivo de eu ter dito ao povo de Israel: nenhum de vocês deve comer sangue, tampouco nenhum estrangeiro que vive com vocês deve comê-lo, porque o sangue é para expiação da alma. Esse versículo explica o sistema sacrificial, mas ele foi escrito depois do que aconteceu em Êxodo capítulo 12. Então perceba aqui, irmãos, Êxodo capítulo 12, que o Eterno ordena aos filhos de Israel que passasse o sangue nos umbrais da porta, só relembrando aqui quem não conhece a história, né? O Eterno tinha estabelecido a última praga que eu citei aqui, que era a morte dos primogênitos. Em toda casa que não houvesse o sangue do cordeiro que foi sacrificado, o primogênito da casa morreria. O anjo, Pessa significa isso, passar sobre. Esse é o significado de Pessa, passar sobre. O anjo, ao ver o sangue, ele passava sobre aquela casa que estava o sangue e o primogênito daquela casa não morria. Então, o que remia aquela casa, aquele lar, não era simplesmente porque ali havia pessoas justas. Era porque elas exerceram a fé de sacrificar o cordeiro e de colocar o seu sangue no umbral da porta. Então, o ato da expiação aqui já estava simbolizado pelo sangue em Êxodo capítulo 12. Levítico só está organizando, só está dando forma àquilo que o Eterno já tinha estabelecido em Êxodo 12. O que realmente aconteceu em Pessa? Vamos entender? Abra sua Bíblia em Êxodo 12, versos 5 a 7. Olha lá. É o que eu acabei de dizer aqui, ó. Êxodo 12, versos 5 a 7. O animal deve ser sem defeito, então era um cordeiro sem defeito, um macho de 1 ano, e pode-se escolher um carneiro ou um cabrito. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês. E então toda a assembleia da comunidade de Israel o matará ao escurecer, no fim da tarde. Vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-lo nos 2 umbrais da porta e na viga superior à entrada de cada casa que o comerem. Nessa noite, eles devem comer a carne assada no fogo e deverão comê-la com amatizar e com o maror. Lá no verso 12, verso 13, diz assim, ó, verso 12. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também todos os animais do Egito. Executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou Adonai. O sangue servirá de sinal, servirá de expiação. Aqui eu que estou dizendo expiação, né? Mas servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontrarem. Quando vi o sangue, que lá em Levítico nós lemos que o sangue é para a expiação da alma, nefesh. Não é para coisa material. É para te expiar espiritualmente falando. Sempre que a Torá apresenta a expressão nefesh, ela está dando um grau de importância, tirando só do aspecto da prosperidade ou da matéria, está indo muito além disso. Marcar as casas em que vocês se encontrarem, que quando eu vi o sangue, passarei sobre vocês. Quando eu ferir a terra do Egito, o golpe mortal não os ferirá. O primogênito deveria morrer. Essa era a sentença divina. Deveria. A justiça requeria que o primogênito morresse. A justiça divina. Pelas injustiças, pela opressão, pela desobediência, pela rebeldia de Faraó e de todo o Egito. Estava requerendo que o primogênito morresse. Era o que estava se exigindo. E nós também passamos por isso. Cometemos falhas e erros, cometemos situações graves em nossas vidas, que a justiça divina requer de nós situações, às vezes, até a própria vida, como aconteceu com Davi.
até a própria vida. É isso que a justiça exige, e algo precisa satisfazer essa exigência da palavra de Deus, da justiça divina. E se é o próprio, quando diz o texto que é Deus que traz a ferida e Ele que traz a cura, o contexto está aqui também. Se é o próprio Criador que nos deu a Torá, que nos diz aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer, e nós erramos, você concorda que foi o próprio Criador que nos trouxe à luz a verdade? É Ele que nos trouxe a vida, Ele que nos apresentou a verdade. Mas da mesma forma que a vida veio o livre-arbítrio que nos dá a condição de não obedecer isso. E isso gera a morte. Então o Deus que nos trouxe a vida, Ele também quer trazer a cura quando nós morremos. Então se Ele estabeleceu a verdade, para que haja um equilíbrio na humanidade e para que a gente possa obter vida, Deus estabelece uma forma jurídica, legal, de expiação do ser humano, da humanidade. Isso aqui também é verdadeiro, irmão. Não sei se eu consigo explicar a vocês. Você lembra lá em Gálatas, eu já falei isso a vocês algumas parachutes anteriores, que lá em Gálatas, Paulo falando quando as pessoas justificavam a sua fé, ou perdão dos seus pecados, pela oração, ou por outros meios que não fosse o sacrifício de Yeshua, Paulo chega e fala assim, se vocês deixarem de reconhecer Yeshua como o ato expiatório dos seus pecados, estão obrigados a guardar toda a lei. O que Paulo está dizendo? Porque a Torá, ela te ensina o que fazer, ela te fala o que fazer e o que não fazer, e quando você falha, você comete os seus erros, ela também ensina qual é o método que você tem para reparar o seu erro. Então, se você está abrindo mão do método que Deus estabeleceu para reparar o erro, não te resta outra coisa a não ser obedecer toda a lei, porque você tirou aquilo que o Eterno estabeleceu para reparar a sua transgressão. É isso que Paulo está dizendo, quando ele diz assim, se vocês deixarem Yeshua, obrigados estão de guardar toda a lei. O homem pode se salvar sem Yeshua? Pode, desde que ele guarde toda a lei. Ele vai guardar toda a lei? Não, homem nenhum pode. É o que diz a palavra. Então entenda isso. Sem o Mashiach, não existe possibilidade de salvação. Porque você, pela sua fragilidade e a minha fragilidade, nós não somos capazes de obedecer a palavra de Deus plenamente. Todos pecaram e estão o quê? Da glória de Deus, todos, sem exceção. Se você tiver condições de guardar, e eu já sei que eu e você não temos, tudo bem. Não te resta só uma coisa, guardar toda a lei. Não te resta outro caminho, meu amado. E para a satisfação divina, Deus é tão bom que Ele estabelece a exigência do que guardar, e Ele estabelece também a forma de reparar quando você falha. Olha a bondade de Deus. E agora a gente precisa aprender como reparar quando falhamos. Eu sempre falo, irmãos, olha só, eu não tento provar para o judaísmo alguma coisa de me aproximar do judaísmo tradicional, para ser mais aceito, ou ser melhor recebido. Eu não abro mão de reconhecer Yeshua como o Cordeiro Pascual, como aquele que morreu pelos meus pecados, como através dele as minhas orações sim precisam existir, a minha techuvá, o meu arrependimento, mas é só no nome dele, é no sacrifício dele, é no sangue do seu sacrifício vertido no altar para a eternidade. Antes mesmo de estabelecer o sistema sacrificial de Levítico, Deus já tinha estabelecido o Cordeiro Pascal desde a criação do mundo. Eduardo leu o texto aqui na semana passada, se eu não me engano. Yeshua que foi sacrificado desde a criação do mundo, antes da fundação do mundo. Onde está esse texto? Me ajuda a achá-lo, que eu vou lê-lo aqui. Antes da fundação do mundo. Mas algo acontece, o primogênito deveria morrer. Isso era o que a justiça exigia, mas algo acontece. Um cordeiro morre. O sangue é colocado na porta. A morte não entra naquela casa. Isso tem nome bíblico. Substituição. Alguém que deveria morrer, alguém que morreu no lugar daquele. O primogênito deveria morrer, mas quem morreu foi o cordeiro. Isso é expiação, antes mesmo do altar existir.
antes mesmo do altar existir. Então, essa ideia de alguém morrer algum justo morrer pelas pessoas, não é um conto de carochinha, não é algo inventado por Roma, é algo que o Eterno estabeleceu na sua palavra, onde a Torá, primeiramente ela está revelando, presta atenção no que eu vou falar, primeiramente ela revela esse conceito, depois ela organiza a forma como esse sacrifício vai ocorrer, lá depois os profetas anunciam, e depois a Brit Hadashah fala quem é, apresenta quem é. Irmãos, isso não pode ter sido fruto do nada. Quando você pega esse cientista tentando comprovar que a Bíblia não é verdade, os judeus falam assim, gente, a Torá ela é tão verdadeira, ela tem tantos detalhes que comprovam a essência divina, que é impossível você desacreditar nela. Quando você pega esses encaixes entre Torá, entre profetas e Brit Hadashah, é impossível uma mente humana sentar e imaginar dessa forma um encaixe tão perfeito. Há 2000 anos atrás, se organizar onde Israel estava todo dominado por Roma, aí chega um gentil qualquer e fala assim, deixa eu tentar entender o que esse povo judeu entende há milênios, o que os sábios falaram há milênios, que converge com a Brit Hadashah para eu tentar compilar aqui alguma coisa romana que vai encaixar. É impossível, meu amado. Logicamente falando é impossível, racionalmente falando é impossível. Os encaixes com a Brit Hadashah, eu sei que existe discordância do judaísmo tradicional, mas quando você pega a história judaica como um todo e compila com a crença da Brit Hadashah, é impossível a mente humana pensar em tantos detalhes, como eu estou te ensinando aqui agora. E observe algo profundo, o sangue não foi no altar, foi na casa. A casa virou o altar. O altar é só uma forma que Deus tinha que dar de organização para o sacrifício de toda a nação e de toda a humanidade. Mas desde o princípio o altar é espiritual, está no teu coração. Ele é espiritual como Moisés viu. Ele tinha que imitar esse modelo. Parte 2. Esse padrão vira modelo da Torá. Depois de Bo, que é a Parashá Bo, Êxodo 12, toda a Torá passa a funcionar nesse mesmo princípio. Alguém morre, em substituição uma pessoa que deveria morrer devido ao pecado cometido. Olha o pecado da expiação, da substituição. Você lembra lá em Gênesis capítulo 22, verso 13? Quando tinha aquela simbologia lá de Abraão chamando Isaac para sacrificá-lo? Ali o Eterno testando, de fato, Abraão. Mas ali tinha uma simbologia por trás. Quem ia ser sacrificado? Quem ia ser sacrificado, irmãos? Isaac. A Aquedá de Isaac. Ele deveria ser sacrificado. E ele, ali na simbologia, merecia estar ali. Seja pela justiça, ou seja porque merecia estar ali e ele ia ser morto. No momento exato, vem um anjo e diz, não faça isso. Sei que não teme a Deus. No lugar de Isaac vai o quê? Um animal, um substituto, algo que ia expiar aquela situação de alguém que deveria morrer e que não morre. O mesmo princípio, alguém morre no lugar do outro. Levítico 4, verso 20, abre a sua Bíblia. Levítico 4, verso 20. Diz assim, ó. Isso é o que fará com o novilho. Ele fará com o novilho o mesmo que faz com a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote realizará a expiação por eles e serão perdoados. Então, pegue o novilho. Olha o Eterno estabelecendo aqui a forma, mas o conceito estava desde Êxodo capítulo 12. Levítico capítulo 16, passa a sua página. 16, verso 30. Diz assim, ó. Pois nesse dia faço expiação para que se purifiquem,
serão puros de todos os seus pecados diante de Adonai. Aqui está falando de Yom Kippur. Então, eu já ensinei isso aqui na comunidade, né? Quando você pega o sistema de sacrifício estabelecido em Levítico, alguns pecados estavam estabelecidos e descrito na Torá aquilo que você precisava fazer para reparar aquela transgressão sua. Então já estava estabelecido. Pecados não intencionais, pecados de furto, pecados de, talvez, lashon hará, alguma coisa que você fizesse com menos gravidades. Mas tinham pecados que a Torá não fala de reparação. O homicídio, ela não fala de reparação, ela fala de caso homicídio intencional e com dolo, era condenação da morte de fato, então não tinha reparação. Ela não fala sobre homossexualidade, ato de homossexualidade, né? Ela não fala sobre adultério, não fala de reparação disso, que isso aí também era condenação. Então, tem alguns tipos de blasfêmia, de idolatria. Você não encontra reparação na Torá do que fazer formalmente para reparar esse pecado, a não ser em Yom Kippur. Yom Kippur descreve que todos os pecados seriam reparados, todos os pecados seriam perdoados. E olha que interessante, os outros pecados que eu acabei de citar, que são menos graves, uma pessoa que não tinha um poder aquisitivo muito bom, ela poderia utilizar uma flor de farinha, uma porção de farinha, para que ela reparasse aquela transgressão. Mas esses pecados que não havia uma formalística, uma forma de como reparar, somente em Yom Kippur, e somente com sangue. E Yom Kippur não poderia ser oferecido sem sangue. E ele não era o perdão de uma pessoa, mas de toda a nação de Israel. Semelhante ao quê? Êxodo 12. A Torá aqui, ela só está dando forma àquilo que já existia. E se foi revelado aqui em Êxodo 12, já existia desde a fundação do mundo. Onde está o texto, Eduardo? Mateus 25, 34. Leia em voz mais alta aí, para o povo ouvir. Não, meu amado. É aquele texto que fala assim, então fala, que morreu desde a fundação do mundo? Não, não é esse não. É aquele texto que fala que Yeshua foi sacrificado desde a criação do mundo. Você leu ele sábado passado, se eu não me engano, ou retrasado, não lembro. Isso. Da fundação do mundo. E o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Perceba que a Torá, de forma, como que eu posso dizer? Era uma revelação por escada, ela está dando o conceito daquilo que desde a criação, desde a eternidade, o Eterno já tinha estabelecido. Então, Êxodo 12 deu a revelação desse conceito, o sangue ali como forma de expiação, como forma de substituição. É isso que eu quero te mostrar, meu amado. E depois você vai ver que a palavra de Deus, ela vai revelando esse método. E nós estamos vivendo esse método. O que nós conhecemos hoje sobre a expiação do Mashiach e sobre a sua redenção, a gente não tem a compreensão plena do que representa. Porque entenderemos ainda no futuro, no seu retorno, no seu chamado, na sua volta, no seu reinado. Para nós, esse significado de expiação e redação fará muito mais sentido, que nós estamos vivendo o processo dessa revelação. O que Levítico faz é organizar algo que já estava revelado em Pessa e que já estava estabelecido desde a criação do mundo, conforme Eduardo acabou de ler. Vaikra, Levítico, não cria expiação. É Êxodo 12 que revela a expiação, que apresenta a expiação. Parte 3. Os profetas entenderam isso. Abra a sua Bíblia. Olha só, olha como o grau de clareamento vai evoluindo. Então, a Torá, Êxodo 12 traz a revelação da expiação da humanidade, da nação como um todo. Depois, representando também a humanidade. Depois a Torá organiza em Levítico essa forma de sacrifício, através de animais, simbolizando ali por animais,
que através do sangue de um animal, um ser humano era capaz de ser expiado e substituído por ele. Depois os profetas vêm dando mais clareza de como é esse conceito que o Eterno estabeleceu para expiar a humanidade. Aí o profeta Isaías, lá em 53, abre a sua Bíblia. Isaías 53. Que todos os sábios no passado reconheceram que esse texto falava do Mashiach. Hoje o judaísmo tenta desvirtuar essa ideia, porque do início ao fim você encontra Yeshua em Êxodo 53. Aí, para não caracterizar muito, fala que é Israel que está sendo dito aqui, né? Mas Isaías 53, no verso 5, diz assim, ó. Olha o verso 5. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige caiu sobre ele, e por suas feridas somos curados. Perceba, Bo revela, Levítico traz a forma, a simbologia através de um animal. Os profetas começam a descrever esse sistema sacrificial de uma forma mais clara, falando, opa, por mais que tenha a simbologia dos animais lá em Levítico, o significado é mais profundo. Existe um justo, que sobre ele, é o que diz o texto aqui, nós somos feridos, ele foi ferido pelas nossas transgressões, e ele foi esmagado pelos nossos pecados. Alguém que está substituindo algo que eu e você merecemos, que é a morte. Verso 7, olha o que o verso 7 diz. Ainda que maltratado, foi submisso, ele não abriu a sua boca, como um cordeiro levado à morte. Levado à morte. Como uma ovelha silenciosa diante dos seus toqueadores, ele não abriu a sua boca. Olha o verso 10. Ainda assim, foi do agrado de Deus. Deus estabeleceu, Deus que está provendo a salvação. Você lembra lá de Isaac e Abraão e Isaac? Quando Isaac pergunta a Abraão, mas pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui tudo necessário para que a gente possa fazer o sacrifício. Mas cadê o animal que vai ser sacrificado? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. Quem que está dizendo aqui, Isaías? Quem foi que proveu essa satisfação plena da expiação? Olha o verso 10. Ainda assim foi do agrado de Adonai esmagá-lo com a enfermidade, para ver se ele apresentará como oferta pela culpa. E se ele o fizer, verá a sua descendência e prolongará seus dias, e em sua mão o desejo de Adonai será realizado. O desejo de Deus é somente dessa forma que nós podemos reparar, conforme Deus estabeleceu. Meu amado, você pode fazer a oração do Sidu de trás para frente. Eu não estou dizendo que você não deve orar o Sidu. É uma bênção orar o Sidu. Mas não coloque essa oração no lugar que ela não deve estar. Eu falo para vocês aqui, quando chega no período de Yom Kippur, que tem as orações de Serrilot, que são as orações que, conforme o judaísmo depois do templo, você consegue expiar a sua transgressão em Yom Kippur. Não entre nessa, porque senão resta para você somente uma coisa, guardar toda a lei e não desvie 1 milímetro dela. Porque quem estabeleceu desde a fundação do mundo o sangue do Cordeiro Pascal como referência para a expiação da humanidade não foi o Rosh Francisco, foi o Eterno desde a criação. Bo revela isso, Levítico estabelece a forma, e os profetas estão anunciando de uma forma mais clara, é um justo que vai morrer pelo meu e pelos seus pecados. Fala, Vaguinho. A má inclinação, Etzahara.
Sim. Sim, mas o que eu estou querendo apresentar, concordo, mas o que eu estou querendo apresentar é a forma que você tem quando você não cumpre o que você precisa fazer. Eu estou querendo mostrar que essa ideia do sangue como um agente principal da expiação, não é uma invenção romana. É uma invenção extremamente judaica, estabelecida pela Torá, e você não pode abrir mão disso. Roche, como que eu recebo perdão pelos meus pecados? Através do sacrifício do Yeshua, através do seu sangue derramado por mim e por você. Esse é o conceito. O que o Wagner está falando é o conceito posterior a essa remissão. Após a remissão, a gente precisa sempre evoluir, sempre buscar o caminho da verdade. Nós vamos falhar nessa caminhada, mas precisamos sempre ter essa referência. No momento de falhar, não esqueça aquilo que te redime. Não esqueça aquilo que te redime. E aqui, vamos continuar. Isaías não usa uma linguagem política, ele usa uma linguagem sacrificial. O cordeiro, a culpa pelo pecado. Ele está descrevendo alguém assumindo o lugar de outros, exatamente como o cordeiro de Peça fez, assumiu o lugar da nação de Israel. Jeremias, no capítulo 31, verso 31 e 34, vai lá, Jeremias 31. Em 5 minutos eu termino, tá? Aí. Jeremias 31. 31, 34 diz assim, ó. Eis que estão chegando dias, diz Adonai, quando eu farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles violaram minha aliança, ainda que eu, da minha parte, tenha sido como um marido para eles, diz Adonai. Pois essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei minha Torá dentro dos seus corações, e escreverei no seu coração, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Nunca mais nenhum deles ensinará ao seu companheiro, membro da sua comunidade, ou ao seu irmão, conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque perdoarei os seus pecados, e nunca mais lembrarei de suas transgressões. Olha o conceito, meu amado. Olha o conceito. O perdão dos pecados já estava profetizado dentro da mesma lógica. Alguém morrendo em substituição daqueles que mereciam morrer. Quando João Batista veio Yeshua, a pergunta que eu faço a vocês, ele fala assim, ó, eis o bode de Deus que expia o pecado. Ele fala isso. O bode, ele é feito quando? Em Yom Kippur. Então ele estava querendo dizer, ó, não olhe para... É lógico que a representatividade de Yeshua está no bode expiatório também de Yom Kippur. Perceba que a Torá está dando detalhes dessa expiação, mas ela não... Nem tudo que está dentro desses detalhes da criação é para você tomar no pé da letra, bode, cordeiro, né? Mas perceba que Yohanan, ele não diz, eis o bode de Yom Kippur, mas ele fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de Deus. Por que o Cordeiro de Deus? Aonde que ele queria que a sua mente fosse? Não a nossa, mas dos judeus que estavam ouvindo. Êxodo 12. Eis o Cordeiro, dizendo assim, ó, a revelação dessa expiação não está em Yom Kippur. Yom Kippur é a forma. Foi aquilo que Levítico deu para que você compreenda o sistema sacrificial. Mas a revelação desse sacrifício que expia o pecado está em Êxodo 12. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através do seu sangue, você consegue redimir a sua casa. Sua casa representa a sua vida, representa a sua família. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Paulo é direto e taxativo. O Machia é a nossa Páscoa. É o nosso Pessa. É o nosso Cordeiro. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro. No capítulo 1, verso 18 e 19. Diz assim, ó. Vocês devem ter consciência de que o resgate pago para libertá-los do estilo de vida inútil, passado a vocês por seus pais, não
consistiam em algo perecível como prata e ouro. Pelo contrário, ele custou o sangue da morte sacrificial do Messias, como de um cordeiro sem defeito ou sem mancha. Ele custou o sangue do Messias. Hebreus capítulo 9, verso 22. Volta um pouquinho. Hebreus 9, 22. Pois segundo a Torá, quase todas as coisas são purificadas com sangue. De fato, sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Hebreus 10, 10. Um pouquinho mais à frente. Em conexão com sua vontade, fomos separados para Deus e feitos santos, de uma vez por todas, pela oferta do corpo de Yeshua, o nosso Mashiach. A Brida Hadashah não cria uma teologia nova, não vem de uma invenção romana, não vem de judeus que estavam um pouco alegres de vinhos, ou estavam encantados por uma nova fé, mas a crença da Brida Hadashah, como o sangue de um cordeiro em substituição a alguém que merecia a morte, e esse sangue redime e faz expiação, vem da Torá. Vem de Êxodo 12, vem de Levítico 17, vem de profetas como Isaías 53. Ele identifica quem é o cordeiro. E aqui eu escrevi, super relevante que eu vou falar. A Parashá Bo, revela a ação expiatória através do sangue, sem obras humanas, sem mérito do ser humano. Quando Paulo fala que nós somos salvos pela graça, e isso é dom não vem de vós, é dom de Deus, ele não está tirando isso do nada. Ele está tirando o conceito de Bo, da Parashá Bo, um monte de judeu falho, estava lá Coré, estava lá Datã e Abirão, estava lá Zine no meio do povo, e todos eles foram livres com aquele sangue. Entende isso, meu amado? Sem mérito, sem obras, o sangue estava lá. Então, por revelação expiatória através do sangue sem obras. Levítico organiza o sistema sacrificial, onde o sangue é o agente principal. Os profetas apontam a existência de um justo, que se coloca como cordeiro expiatório. E a Brida Hadashah vai fechando, revela quem é esse cordeiro. E Yeshua, que é o centro da expiação, sem ele não há expiação. Não há expiação. O ponto mais profundo, em Peça não se fala de perdão. Engraçado, né? Você não vê o Eterno falando assim, ei, pare para orar, peça perdão pelos seus pecados, lá em Êxodo 12, né? É lógico que isso faz parte, irmãos. Mas entenda as ordens das coisas. Quando a Brida Hadashah fala algo, ela não está tirando isso do nada, tem um conceito por trás. Quando Yeshua fala assim, não foram vós que me escolheram, mas eu escolhi a vós, o que ele está querendo dizer? Que antes da sua ação de arrependimento, primeiro teve a ação dele de misericórdia para mim e com você. Primeiro teve a representatividade do seu sacrifício em prol da minha vida e da sua vida. Após essa ação, aí sim o arrependimento vem. Eu passei por isso na minha adolescência, na minha juventude. Estava lá na discoteca, dançando, toda alegre, uma tristeza bateu em mim danada, já estava batendo, né? Lá parado, fui para minha casa, chorei igual um doido pelos meus pecados, nem sabia o que era pecado. Não sabia, irmãos, pelo menos, sabia, né? Mas consertando aqui, mas pelo menos não tinha consciência de absolver o que era pecado. Mas a partir daquele dia eu tive que chorar até dizer chega, e eu tive a revelação dele para mim. Então, ele me encontrou, ele te encontrou. Essa ação antecede a sua ação de perdão. Por isso que aqui está dizendo, em Peça não se fala de perdão. O perdão era depois que você passa lá sobre o mar. Eu acho que é o meu celular aí, Alfredo, só dá um sinalzinho que é um lembrete de remédio. Depois que você passa o Peça, que você tem um umbral, que você vai e passa debaixo do mar, aí você exalta, aí você chora, aí você fala, Deus realmente é o Deus do milagre, é o Deus que me perdoou, é o Deus que me remiu, é o Deus que me fez passar pelo mar vermelho, eu estou aqui como nação, agora estabelecido como gente, não mais como escravo. Romanos capítulo 6,
Olha só, em peça não fala de perdão, se fala de morte sendo impedida. Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. O que o sangue faz desde o Egito é interromper essa sentença da morte. Desde o Egito. Eu vou melhorar. Desde a fundação do mundo é interromper essa sentença da morte. O sangue precisava ser aplicado, e para findar, né? O cordeiro morto não bastava. Então passou nos umbrais da porta, externa nos umbrais da tua porta. Sacrificou o cordeiro, externa nos umbrais do teu coração, dos teus olhos, da tua boca. Não negue o Mashiach perante as pessoas. Independente do que, seja no seu trabalho, seja alguém com autoridade espiritual maior sobre você, que te exige, falando assim, você é um doido para acreditar nele. Falei, eu creio nele, porque eu sei o que ele fez por mim e por essa humanidade. Eu creio como ele transforma o ser humano. Eu creio na sua morte expiatória. Eu creio no poder do seu sacrifício. Eu creio no seu sangue derramado no altar, não somente para a geração passada, mas por toda a eternidade. Há 2000 anos Israel não tem sacrifício, não tem sangue derramado. E o que perdoa os pecados dos filhos de Israel não é as orações do Sidur, mas sim o sacrifício do Cordeiro Pascal. Quer eles creiam, quer não creiam, quer não creiam. É o que diz Paulo em Romanos 11. São inimigos por causa do Evangelho, mas são amados por causa dos patriarcas. Isso é dom de Deus, é vocação de Deus. É inexplicável, meu irmão, é inexplicável. E para findar, a primeira vez que Israel foi salvo da morte coletiva, não foi por mérito, não foi por obras, não foi por arrependimento, foi porque estava debaixo do sangue do Cordeiro. E é exatamente essa linguagem que explica a obra de Yeshua. A teologia da cruz não começa na Brit Hadashah, ela inicia lá em Êxodo 12, lá na fundação do mundo. Antes do altar, antes do templo, antes de Levítico, começa na porta da casa marcada pelo sangue de cada ser humano que crê no nome daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e o Cordeiro Pascal que salva a mim e a você. Amém? Shabbat Shalom, que o Eterno os abençoe. Vamos ficar de pé. Desculpa eu ter passado 5 minutinhos. Mas é habitual, né? Tocou para lembrar, né? Foi o Lucas que me ligou. Que bom. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Evareha Adonai Veshmereha, Erra Adonai Panaveleha Vioneca, Sa Adonai Panaveleha, Veasemeleha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Shabbat Shalom para todos. Que o Eterno os abençoe. Até amanhã às 18 horas. Tá bom?